Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre demonologia, mas antes eu vou fazer uma breve introdução sobre esse assunto. Então nós vimos a questão do mal primário, nós vimos a existência de seres demoníacos que visam tão somente trazer o mal. Mas por que fazer o mal? Por que ter esse ímpeto como que natural para provocar a maldade? Porque, na verdade, o que os demônios almejam, de fato, é entrar nessa terra, é invadir essa terra. Os demônios não podem invadir o céu, de onde foram expulsos. Me refiro ao céu, não às hostes celestiais da maldade, não aos principados e potestades, domínios de trevas, nas regiões celestes, mas sim o céu no sentido de morada de Deus, morada divina. Então eles são derrubados, aprisionados no abismo e muitos, enfim, vagam pela terra. Só que de uma maneira não física. Eles não podem adentrar fisicamente nessa dimensão. Essa é a restrição, basicamente. Existe uma restrição onde esse mundo é feito para os seres humanos, nessa frequência, para essa vida natural como um todo. Não apenas para os seres humanos, mas também para que exista a vida dos animais, dos vegetais, né? Os próprios minerais, a natureza em si. Então nós, evidentemente, que fomos criados, segundo as escrituras bíblicas, a imagem e semelhança de Elohim, dos deuses, palavra essa em hebraico que é plural, né? Ou podemos adotar uma visão mais simplificada, a imagem e semelhança de Deus, né? Um pouco menor que os anjos, fomos criados, então temos muitas similaridades. Somos tão similares a esses seres, em muitos aspectos, que os anjos, segundo Gênesis 6, eles se corrompem, caem, desejando coabitar com mulheres humanas, uma parte desses anjos. E dali vão nascer os Nefilim, que vão dar origem, ou como consequência acontecerá o dilúvio pela maldade que vai se alastrar dessa união profana. Mas a Bíblia também vai falar de uma batalha celestial que derrubou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos é derrotado junto com Lúcifer e são banidos dos céus e vão habitar aquilo que nós chamamos de inferno. E nós estamos basicamente no meio desse caminho. Existem meios, por meio da magia e de pessoas que fazem acordos, fazem comércio, fazem pactos, pelos quais esses demônios podem agir na Terra, de várias maneiras. Isso é uma tradição antiga de muitos povos. Antes da narrativa do Deus de Israel se manifestando aos descendentes de Abraão, começando por Abraão, uma ramificação semítica dos descendentes de Éber, ou seja, hebreus. Antes disso, as religiões, de modo geral, eram religiões pagãs, que praticavam a magia, seja ela uma magia mais neutra da natureza, digamos assim, ou uma magia negra realmente, uma magia de sacrifícios de sangue, de sacrifícios humanos, magias que envolvessem pactos. Bom, acontece que isso nunca acabou, basicamente. Só que é algo que acontece no oculto desse mundo. Existem algumas maneiras pelas quais os ocultistas e os demônios trabalham em conjunto. Para quê?
para que o inferno possa usufruir da terra, possa materializar-se, possa incorporar pessoas, possa trazer um pouco de lá para cá, através desses mecanismos e dessas magias. Quando nós olhamos para o passado mitológico, muitas coisas não fazem muito sentido, não é? Por exemplo, quando a gente fala sobre seres gigantescos do passado, na mitologia grega, sobre os titãs, sobre seres transformados em pedra. Bom, tudo que era criado a partir da magia usava um tipo de conhecimento, que é um conhecimento que não é destinado aos homens, mas sim ao Elohim. É um conhecimento de criação, de programação dessa realidade. É um conhecimento que está acima do nosso mérito e que nos é proibido, não eternamente, mas até que tenhamos alcançado, digamos assim, o direito de poder conhecer essas coisas sem que elas nos consumam e nos corrompam. Por isso a feitiçaria é proibida entre os israelitas e depois para os cristãos também. Com uma diferença. Para os israelitas havia a lei. Então a lei punia com pena de morte aqueles que praticassem feitiçaria. Já no Novo Testamento, como todos os pecados, eles são legados a uma consequência que vai impactar na vida eterna da pessoa. Não se trata mais da era da lei, então, basicamente, a sua condenação ou salvação é para a vida eterna. Você não vai mais ser apedrejado até a morte caso você pratique essas coisas. Mas está bem claro que vai levar a uma condenação eterna, a menos que haja arrependimento, metanoia, mudança de mente. Novo Testamento é assim que funciona. Tá. Como eles trabalham para trazer esse mal à Terra? Bom, de várias maneiras. Tá? Existem organizações secretas que utilizam certos rituais camuflados em algumas religiões para ter contato com certos seres.